Olá, ainda no módulo Hábitos Transformadores. O que eu falo quando eu quero que você pare para pensar em hábitos transformadores? Você precisa mudar sua cabeça, Tem gente que não valoriza seu tempo. Aquela história, tempo é dinheiro, tempo é vida. Então tem hábitos que são simplesmente hábitos que destroem a produtividade. Então, nós vamos falar de energia física. Para mim, energia física, então, meu preparo físico, minha energia física, porque é fundamental para a nossa produtividade a gente estar com o físico em ordem. Então, se eu estou doente, a minha produtividade vai lá para baixo. Lógico que eu procuro trabalhar ao máximo. Então, vou dar um exemplo de como que eu faço minha organização de produtividade. Eu tenho uma palestra. Então, por exemplo, amanhã eu tenho uma palestra para 3.000 dentistas. Estou feliz, estou alegre, estou satisfeito. Amanhã vai ser maravilhoso, vai ser ótimo. Vamos imaginar que eu estivesse numa super gripe. Tá? Graças ao bom Deus do céu, quando eu tenho um problema de saúde é gripe. Se eu tenho uma gripe forte, amanhã eu tenho palestra, eu vou desmarcar tudo que for possível para deixar o meu 100%, aquele pouco de energia que tem, porque eu estou gripado. Então a garganta está estourada, sinusite. Então eu cancelo tudo antes e, se possível, eu cancelo tudo depois para ter toda a minha energia naquela 1h30. Ok? É muito importante você se conhecer para você saber como é que você rende mais. Ok? Então, os 3 pontos da energia física, primeiro é um ciclo de atividade, que o pessoal tem vários nomes científicos, né? Então, esse ciclo de atividade, que a gente pode chamar de ciclo de energia, de excelência energética, ele varia de pessoa a pessoa. Então, por exemplo, para eu escrever livro, o melhor horário é 4h30 da manhã. Então, quando eu estou escrevendo o livro, eu não preciso colocar despertador, aliás, eu nunca preciso colocar despertador, eu só coloco despertador na minha vida em uma situação, quando eu tenho que acordar cedo para pegar avião. Só. Tá? Todo o resto, meu cérebro funciona organizadamente. Então, eu acordo 4h da manhã. Vou escrever livro, 4h30. Posso acordar às 4h30? Posso acordar às 4h30? Posso acordar às 3h30? Posso acordar às 3h30? Tá? Então, o que eu faço? Eu me acordo, está lá nos teus hábitos, os rituais, eu me acordo, tomo um banho, tá? Escovo o dente legal, tomo o meu café da manhã, se eu estou sem fome eu tomo um chá e computador. Esse é o melhor momento. Tem outras pessoas que elas se reconhecem, elas falam assim, Roberto, de manhã eu sou imprestável, eu começo depois do almoço e vou até 4h da manhã. Então, rende. Eu tenho um parceiro existencial chamado Thomas Lemerguet, e a gente estava num projeto de criar a nossa primeira campanha. E era muito interessante, porque à tarde nós tínhamos produtividade 100%. À noite eu já começo a baixar e o Thomas começava a crescer. Então era muito interessante, porque às vezes o Thomas ele ia até 6h da manhã, acordado a 1000 por hora, e eu acordava às 4h. Então ele preparava o material, aí eu pegava e ia, e aí o Thomas acordava, sei lá, às 9h, 10h da manhã. Então, qual que é? Você precisa conhecer o seu momento de excelência energética. Eles mudam, ok? Então, esse é o primeiro passo para você ter uma produtividade. Ou seja, você coloca as ações principais da sua vida. Então, você está criando um projeto, você está criando o projeto do seu novo restaurante, ou você está trabalhando no novo cardápio do seu restaurante, ou você está bolando a sua festa de aniversário da empresa, ou você vai fazer uma cirurgia. Marca as tuas atividades principais no momento da tua excelência energética. Isso é fundamental. Então, talvez vocês vão ter que reorganizar
a sua agenda, para que você tenha as atividades, as prioridades no teu momento de excelência energética. Então, como que eu consigo isso, Roberto? Você consegue se auto-observando e você consegue reorganizando a sua agenda. Vê, eu tenho amigos cirurgiões que eles adoram operar de manhã porque é seu momento de excelência energética. Eu tenho outros amigos cirurgiões que marcam a sua cirurgia às 11 horas da manhã e vão até às 8 da noite. Eles cirurgiões, mas você tem que organizar para ações principais, projetos principais, está no momento da sua excelência energética. Agora vem o segundo ponto, que é preparo físico. Nós precisamos estar sempre trabalhando o nosso organismo. Eu procuro malhar todos os dias da minha vida. Roberto, domingo você malha? Eu malho. Se eu estou em São Paulo, eu pego a minha bike e tem ciclovia perto de casa e eu faço 1 hora, 1 hora e meia. Tá? Se eu estou viajando, tá? Então vamos imaginar, estou fazendo uma viagem curta, vou fazer uma palestra em Brasília. Legal. A palestra é à tarde, o pessoal arruma o hotel, eles chamam de day use, ou seja, é o uso do dia. Né? Então, estou lá no hotel. Eu procuro levar sapatos confortáveis e... Vou falar assim, objetivamente. Raramente eu levo tênis quando é o mesmo dia. Por quê? Porque eu levo uma malinha que vai e volta, uma malinha simples. E aí, se eu estou no hotel, eu subo 2, 3 vezes os 10, os 20 andares do hotel. Subo, desço. Esse é o exercício do dia, tá? Se é de um dia para o outro, aí eu já levo o tênis e aí eu vou na academia do hotel e eu procuro malhar, tá? Roberto, você malha todos os dias? Não, mas eu procuro malhar todos os dias. E aí eu quero falar para vocês. É muito importante você assumir a sua responsabilidade. Tá? Então, é interessante, né? A gente vive num país muito católico, muito religioso, e eu vejo que tem gente que fica esperando que Deus faça um milagre. Né? Eu lembro, tem uma história que eu gosto muito de contar nas palestras, né? Aí o sujeito chegou e rezou e falou assim, Deus, eu estou com pressão alta, estou com risco de ter um derrame cerebral, ter um infarto. Por favor, diminui minha pressão. Aí Deus fala, meu filho, eu escutei suas preces, vou ajudar você a diminuir a sua pressão arterial. Mestre, e o que o senhor quer que eu faça? Ele fala assim, eu quero que você cuide da sua alimentação, você vai tirar a carne, vai tirar a gordura, vai tirar açúcar, você vai fazer exercício, você vai malhar e eu quero que você organize a sua agenda para você ter uma vida mais calma. Aí o sujeito falou, mas Deus, eu já sabia disso tudo. Se fosse para fazer isso, aí Deus fala, pô, mas é isso mesmo que você tem que fazer. O que você quer que eu faça? Um milagre para você? De dar um toque em você e a vida inteira você ter a pressão arterial? Então, a preparação física, gente, é isso, né? Eu vejo que tem muita gente que fala para mim assim, Roberto, mas eu tenho meus filhos, mas eu tenho... Eu falo, tá bom. Se você está dando prioridade, né, para cerveja, prioridade para batatinha frita, se você não está dando prioridade para ser uma pessoa produtiva, para ter uma vida produtiva. E aí eu quero falar para você, né, sobre processo decisório. Essa é uma das coisas que eu mais procuro ensinar para os meus filhos. Não é para os meus alunos, é para os meus filhos. Quando você raramente faz uma escolha única. Raramente você faz uma escolha única. Roberto, o que é isso? Então, vê. Quando a pessoa escolhe comer e gostar de batatinha frita, ela não escolhe só comer e gostar de batatinha frita. Ela escolhe engordar, frequentemente ela escolhe se sentir desajeitada, se sentir feia. Ela escolhe ficar uma pessoa lenta. E por quê? Porque ela está escolhendo várias coisas. Tá? Nós vamos ter uma outra aula do modo dos sistemas que eu vou falar para você. Né? Você não pode escolher gente que te deixa angustiada, neurótico. Não pode. Então, deixa eu falar para você. Você tem seu tempo e você vai ter que usar o seu tempo. Então,
muita gente fala para mim assim, Roberto, mas eu não tenho tempo para malhar. Deixa eu falar para você. Malhe 15 minutos. Malhe 15 minutos. Pura e simplesmente, malhe 15 minutos. Você vai ver que você vai economizar esse tempo, porque você vai aumentar a sua produtividade. Na hora de malhar, vê, você pode fazer pilates, você pode fazer funcional, você pode fazer corrida, você pode fazer bicicleta, você pode fazer... Putz, tem 1 milhão de escolhas. Mas tem 2 pontos que são chave na história. Tem 2 pontos que são chave na história. O primeiro ponto é você tem que trabalhar a sua capacidade aeróbica. Então, vai ter que fazer exercícios tipo corrida, natação, bike. E você tem que fazer musculação. Você pode falar, um dia eu faço aeróbica, outro dia eu faço musculação. Legal. Agora, deixa eu falar para você, tem que fazer os 2. Tem que fazer os 2. Por quê? Porque cada um deles tem a sua importância para o seu organismo. Vê, eu não sou o melhor professor de aeróbica e de musculação. É importante você contratar um personal trainer, é importante você ter alguém que cuide de você. Agora, eu quero falar uma coisa sobre preparação física. Todo mundo que você lê vai falar assim, que você vê, né? Comece aos poucos. E eu vou falar para você, não, comece tudo ou nada. Eu nunca vi alguém parar de fumar diminuindo aos poucos. Tá? Eu até vi, no caso do meu sogro fez um contrato, um combinado com a médica, e ele ficou um tempo fumando um cigarro. Mas ele foi de 2 maços para 1 cigarro. Era só um cigarro. Tá? Então, gente, malhar é o seguinte, é uma decisão. Você vai malhar, você vai contratar um personal trainer, você vai comprar o tênis, você vai comprar roupa, e você fala, a partir de agora eu malho. Você vai falar para mim assim, Roberto, você sempre tem prazer de malhar? Eu vou falar para você, eu quase sempre tenho muito prazer de malhar, porque para mim, meu personal trainer, ou meu preparador físico, ele fez um circuito perto de casa. Então, quando eu saio para caminhar, correr nesse circuito, eu falo assim para mim, putz, agora é a hora de eu espairecer, eu deixar os pensamentos virem e os pensamentos saírem. Então, eu gosto muito disso, eu gosto muito de fazer bike. Eu tenho dificuldade ainda de gostar de musculação. Então, eu faço porque está lá no programa e porque meu preparador físico vai lá e pega para eu fazer musculação. Mas eu gosto muito de malhar, porque eu conheço os benefícios. Então, é tudo ou nada, vou começar agora. Tá? Ok? Bom, deixa eu falar sobre comida para vocês. Então, vem o ciclo de excelência energética, o ciclo de atividade, o preparo físico e tem a alimentação. A alimentação é fundamental. Então, deixa eu falar algumas coisas sobre alimentação para vocês. De novo, procure um nutricionista, crie os hábitos de saúde alimentar. Então, deixa eu falar mindset, pensamentos que você precisa mudar. Tá? Então, o primeiro pensamento que você precisa mudar é que você precisa comer. Vê, quando a gente era criança, a mãe da gente falava assim, meu filho, come, você precisa comer. Meu filho, come, você precisa comer. Meu filho, come, você precisa comer. Isso junta que o nosso sistema de alimentação é um sistema que procura dar para a gente comida. Por quê? Porque lá atrás, no tempo que a gente era o homem das cavernas, não tinha comida. Então a gente procurava comer o máximo possível, porque a gente não sabia quando que ia caçar ou quando que ia encontrar uma frutinha na árvore. Hoje a gente tem comida 24 horas por dia. E a gente ainda tem aquela coisa, meu filho está fraco, coma, meu filho está fraco, coma. E eu vou falar para você, muitas vezes eu vejo que as pessoas vão comer porque elas pensam assim, estou fraco, come. E eu vou falar para você, eu identifiquei muito isso. E aí eu comecei a estudar pessoas que ficam em jejum 1 semana. E o pessoal sofre, depois eles se adaptam e ficam lá tomando água, vivendo com ar. Aí você fala, como? Vê, comer muito
Comer mais do que precisa faz mais mal do que a pessoa ficar sem comer. Vê, eu não estou falando do pessoal pobre, miserável, que não tem dinheiro. Estou falando de nós, você que está assistindo esse curso, que investiu o seu dinheiro, o seu tempo, está fazendo esse curso. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é, põe essa informação no seu... Eu não preciso comer. Eu não preciso comer. Quando você tirar esse pensamento que você precisa comer, e você está fraquinho, você vai perceber que você vai poder comer melhor. Então, deixa eu falar, põe esse pensamento, eu não preciso comer. E com esse pensamento, eu não preciso comer, você vai ver que você vai sentar e você vai comer o que é importante. 1. 2, você precisa mudar o seu cérebro do que é gostoso. Então, de novo, eu trabalhei isso em mim. Antigamente, eu via bolo e eu era apaixonado por bolo com sorvete. Então, aí eu olhava bolo, ou chegava no almoço lá em casa, torta de frango, picanha. E a saladinha ficava lá do canto. E eu comecei a falar para mim, eu vou dar ordem para o meu cérebro. E aí eu comecei. Eu olhava a salada, sempre teve salada e sempre teve a torta de frango. E eu falava, tem torta de frango. A coitadinha da salada ficava lá. E eu comecei a falar para o meu cérebro. Quando você vê a salada, você fala, hoje tem salada. Hoje tem salada de grão de bico. Hoje tem berinjela, a vinagrete. E eu mudei totalmente o meu cérebro. Deixa eu falar para você, carne. Não é que eu não como a carne. Carne de boi eu como rara. Eu gosto de comer, mas eu gosto de comer assim, uma vez por mês. Uma vez cada 2 meses. O meu cérebro, lá em casa tem carne, o pessoal é carnívoro. Eu olho a carne e... Por quê? Porque eu coloquei na minha cabeça que carne é pesada, carne é ruim para a minha produtividade, carne é ruim para a minha sensibilidade. Antigamente eu olhava o bolo com sorvete, se meus filhos assistirem esse curso, minha mulher, eles vão falar, o Roberto comeu durante uns 20 anos da vida, todos os dias, bolo com sorvete. E o que acontecia? Tinha maçã lá, a maçã estava lá, mas o meu cérebro falou, bolo com sorvete. Lógico, a Cirlei, que está com a gente há tantos anos, já deixava o bolo e deixava o sorvete. Aí eu comecei, maçã, uva, manga. Gente, frutas deliciosas. Então, começa a mandar no seu cérebro. Tá? Terceiro ponto, e eu quero falar para você, procure uma nutricionista. Tá? Então, primeira coisa, eu não preciso comer. Eu como pelo prazer de comer. Eu como porque eu sinto fome, mas eu não preciso comer. É interessante isso, eu vou contar para você. Antigamente eu falava, meu cérebro precisa de açúcar. E aí eu estava trabalhando no livro, eu comia uma travessa de arroz doce. Por quê? Porque ficava com essa história que meu cérebro precisa de açúcar. Não, eu não preciso de comida. Eu quero falar para você. Você não vai virar um yogi, mas você vai virar alguém que come pelo prazer, come aquele mínimo ali. Pum. O segundo, programa teu cérebro para gostar de coisas saudáveis. Terceiro, ponto-chave. Para mim, tem 2 tipos de alimento. Tem alimento que me dá fome e alimento que me tira a fome. Tem alimento que dá fome, tem alimento que tira a fome. Roberto, quais são alimentos que dão fome? Tá? Tem um livro chamado Barriga de Trigo. Né? Então, os alimentos com trigo, os alimentos com os brancos, né? Alimento com açúcar, alimento com farinha de trigo, principalmente alimentos doces, né? Mas, por exemplo, fruta para mim. Tem gente que fala assim, come uma maçã de lanche e vai passar fome. Para mim, não. Se eu comer uma maçã, me dá vontade de comer um queijo. Então, tem alimentos que dão fome. São principalmente os alimentos com trigo. Então, eu basicamente tirei trigo da minha alimentação.
tá? Eu tenho tirado os doces da minha alimentação. Por quê? Porque doce dá fome. Então, você vai ver, você comeu uma macarronada, uma hora depois você já está com fome. Então, tem alimentos que tiram a fome e tem alimentos que dão fome. Principalmente nos alimentos que dão fome. São todos os alimentos que estão baseados em trigo, por isso que uma dieta livre de glúten vai fazer você ter uma produtividade física, energética muito legal. Tá? E o outro hábito alimentar que eu tenho é nunca ficar com muita fome. Então, se você, eu todos os dias, quando eu estou no Brasil, lógico, eu faço o sopão, né? Muita gente diz lá, se você for olhar na internet, sopão do Incor. Então, eu tenho o tal do sopão do Incor. Então, todo dia, às 11 da manhã, eu tomo sopão. Esse sopão, ele me alimenta. Então, quando eu sento para almoçar, eu não sento arrebentando de fome. Eu sento com fome. Então, eu tomo sopão. Eu tomo sopão às 11 e tomo sopão às 5. Quando eu viajo, eu levo 4 garrafinhas de sopão. Então, vamos lá, eu fui para Fortaleza, eu vou tomar uma sopa às 11 e vou tomar outra sopa dentro do avião. Aí, quando eu chego para almoçar, eu estou com fome normal, tá? À noite tomo salada. Aí eu volto, aí eu tomo uma sopa às 11, outra na hora do almoço. Pronto, não precisa mais que isso. Ok? Então, vamos lá, atenção. Então, para resumir essa aula, autoconhecer tá? O ciclo de excelência energética, o ciclo de atividade, ciclo de excelência, tá? Preparação física, vai procurar um preparador físico e a nutrição, a sua alimentação. Eu te dei os meus princípios básicos e que eu oriento as pessoas que trabalham comigo, que estudam comigo, inclusive você, porque seu lugar não pode. Abraço.